lição de hoje é em Gênesis capítulo 6, até capítulo 9. Então nós temos bastante assunto. Como também é uma passagem muito conhecida, acredito que fica mais fácil a gente relembrar. E também é muito bom aprender novas coisas, né, em passagens conhecidas, passagens que nós já achamos que eu já sei tudo, né? Já ouvi todo tipo de mensagem. E quem leu a revista pode comprovar comigo, né, como existem coisas novas aqui, né, para nós. Acredito que para todos nós que estudamos e lemos esta revista. Gênesis capítulo 6. Eu vou ler aqui apenas versículos 5 a 8. Gênesis capítulo 6, versículos de 5 a 8. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Até aqui. Nós vamos fazer uma oração? Som 2. Deixa eu pedir para a Nathalie fazer essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez chegamos na Tua presença, ó Deus querido, agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque as Suas misericórdias renovem nossas vidas a cada manhã, ó Pai. Pai querido, fica conosco nesse instante que estaremos ouvindo a Tua palavra, estudando, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, que o Teu servo que está ministrando a Deus seja usado pelo Teu Santo Espírito. Abençoa também as demais salas que estão reunidas no mesmo propósito, ó Deus. O Senhor esteja tomando conta da vida de cada irmão, de cada professor que está à frente, ó Pai. Fortalece, Senhor, mais e mais a nossa fé em Ti e nos dá a Tua paz. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas falhas, no nome santo de Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Amém. Como nós temos bastante assunto, às vezes a gente pula alguns pedaços. Então, como sempre, os irmãos têm a liberdade de nos ajudar. O microfone está ali com a Nathalie, se alguém quiser, peça que ela vai levar até você, para a gente participar também, né? Fica mais gostoso quando a gente pode participar mais na classe. Bom, uma das coisas que a gente vai ver nessa lição algumas comparações, né, de Noé em relação ao Novo Testamento. Noé como um tipo de Jesus e a própria história da arca, né, como algo que representa a história da vida da humanidade. A história de Noé, ela nos lembra muito essa questão do amor, né, de Deus, da aliança que Deus tem conosco. E essa aliança é firmada mais uma vez aqui. Na introdução nós vemos que o autor começa dizendo exatamente isso, né? Que como o templo, utensílios, sacerdotes, vestimentas apontavam para Cristo e sua obra, nós encontramos nas histórias, né, do Antigo Testamento, como se fosse um tipo de parábola, algo que nos lembra a Jesus, algo que nos lembra a história da aliança. Sobre Noé,
ele fala aqui que em Noé nós podemos ver 3 atos do relato bíblico. Noé como uma figura da história da redenção, chamado de Deus para construir a arca, a entrada da arca e a saída da arca. Apresenta a dinâmica de criação, queda e redenção. Então, nós podemos ver aí toda a palavra, né? A Bíblia sendo assim um único contexto, uma única história. É o que a gente vai ver sempre, né, na nossa vida, na própria vida, nos acontecimentos, em tudo que nós experimentamos. Nós vamos ver aspectos da queda, aspectos da redenção, na história, né, da humanidade, as pessoas, os acontecimentos como as doenças, como o juízo de Deus vindo sobre a terra em determinadas questões. Também grande salvação, grandes bênçãos, tudo isso representa essa história, desde da criação, do início, da queda e do dia que estaremos nos céus com Jesus. Ponto 1. Noé acha graça diante do Senhor. Esta lição ela vai acompanhando bem a Bíblia, então se você acompanhar aí na sua Bíblia, você vai perceber que ela tem essa proposta, um pouco de comentário bíblico, né? Ela não é tão tópica, mas ela é mais, digamos assim, expositiva, ela vai expor a Bíblia. Então, Gênesis 6, que a gente já leu, estudou várias vezes, a gente encontra esse momento triste, né, difícil, como nós lemos no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É uma informação triste, difícil. Como a lição aqui vai contando, com a desobediência veio o pecado. E aí a gente percebeu essa divisão entre os filhos, né? Desde o início, Caim e Abel, a maldade, mas quando Abel morre, há um substituto, ou seja, esse que seria aquele que representaria a aliança, né, os 7 e os seus filhos. E aí nós percebemos que chega um momento, aqui, né, no capítulo 6, que você já não vê distinção, você só vê o quê? Maldade. O homem, assim, foi, digamos, casando uns com os outros, e a maldade começou a reinar. O homem deixa de agradar a Deus, deixa de buscar a Deus, para buscar o seu próprio pecado, a sua própria maldade. E nós percebemos que esta maldade é representada, né, aqui no versículo 4, por homens maus. Aqui diz que naquele tempo havia gigantes na terra. Essa palavra gigantes quer dizer pessoas muito poderosas, pessoas caídas, né? A palavra em hebraico caída. Não necessariamente a gente pode dizer que por isso esses homens não eram homens grandes, né? Eram homens fortes, da ideia de reinos, de poder, mas para o mal. E não existe isso, irmãos, todo tempo. A gente sabe que tem pessoas muito poderosas nesse mundo. Mas, infelizmente, tem pessoa muito poderosa e que trama o quê, irmãos? Trama o mal. Não querendo entrar em polêmicas, mas a gente ouve histórias, né, de que pessoas têm a capacidade de estar em laboratórios criando doenças para espalhar, para ficar rica. Eu não sei se é verdade, se é mentira, mas você imaginar que, vamos dizer, um país, independente de qual seja, né, porque estou falando assim hipoteticamente, histórias que a gente não sabe, mas vamos dizer que um país chega a ponto de ter a cura para uma doença, mas deixa todo mundo morrer? Será que isso é possível? Infelizmente é possível, e só não está pior o mundo, porque Deus com a sua mão, Ele fala, até aqui você vai. Deus com a sua mão, Ele permite como uma forma de juízo também, pela maldade que existe no mundo, acontecer essas coisas.
Porque se não fosse a mão de Deus, você acha que não teria um louco no mundo para apertar um botão e acabar com tudo? Com certeza. Condição para isso existe. Bombas e armas químicas e etc, etc. Com certeza deve existir. Mas a gente sabe que Deus está no controle. Então, quando a gente vê esse tempo aqui, irmãos, é Deus olhando e falando, olha, há pessoas com tamanha maldade que nada mais existe no coração do homem do que maus desígnios. A gente acabou de falar agora há pouco, né? Guarde o coração. O que acontece, irmão, se a gente não guardar o coração? A gente sabe o que acontece. É muita misericórdia, Deus nos ajudar, Deus firmar os nossos pés, Deus colocar pensamentos bons, Deus colocar freio na gente. Porque se for depender de nós, nosso coração vai dia a dia se distanciando mais e mais de Deus. Então nós vemos que o que aconteceu aqui é algo praticamente normal, e infelizmente não deixou de existir. Nós falamos que Noé vem abençoar, trazer uma nova linhagem aí, né, novamente, mas a gente sabe que Noé não era a solução. Lá no finalzinho da revista fala, a solução é Jesus. Mas é um tipo do que exatamente acontece. Então aqui diz que diante de tamanha maldade, Deus ele tem uma resolução. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, e aí ele vai seguindo aqui, né? Versículo 7. Há essa contenda, né, no Espírito de Deus, aqui diz 6,3. Meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Seus dias serão 120 anos. Aqui há essa tristeza no coração de Deus. E a lição fala sobre essa limitação etária, né? Ou seja, as próximas gerações iriam viver menos. Quando nós estudamos Gênesis aqui, nós falamos que alguns comentaristas dizem aqui que ele está falando o tempo em que falta para o dilúvio. Então, 120 anos seria o tempo que aquelas pessoas iriam viver. A explicação para isso é que depois do dilúvio ainda aparecem pessoas que viveram 800, 900 anos, tal, e mais para frente lá que vai diminuir a idade, e às vezes diminui para 80, não foi os 120. Então, assim, a ideia desse texto ela é interessante ser estudada. Não é o nosso propósito de ficar pegando alguns detalhes aqui, mas é certo, irmãos, que a tristeza é colocada aqui de tamanha forma, a ponto de Deus falar, olha, desisto dessa humanidade. Uma linguagem para que a gente compreenda, porque Deus não tem esse sentimento, né? E Deus não muda de ideia, Deus não se arrepende, e etc, etc, etc. Mas é para que a gente entenda o que passou, né? Assim, digamos assim, em Deus, né? Nesses pensamentos de Deus em relação à humanidade, né? Tamanha tristeza de Deus, porque os desígnios humanos eram maus. Mas aí a gente vê no verso 7, né, depois, no verso 7 não, no verso 8, que depois de falar no verso 7, que farei desaparecer, há uma palavra abençoadora aqui. Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. E a gente falou aqui, é curioso perceber como que Noé não estava, digamos assim, vivendo influenciado naquele mundo. Como que Noé era um homem de Deus. Aparentemente é impossível, né? Você vai viver num mundo onde para todo lado a maldade, as pessoas só estão intentando mal. Como que você vai ser diferente nesse mundo? Mas nós devemos ser esse Noé, não é, irmãos? Noé, não é? Porque você vai trabalhar no comércio, está todo mundo roubando, eu vou roubar também. Aí você vai
para a escola, está todo mundo sendo mal educado, colando, copiando, eu vou fazer também. Aí você vai para qualquer lugar, você vai ver maldade, você vai ver tristeza, mas aí você fala, não, eu tenho que seguir, é a palavra, é aquilo que eu aprendi de Deus. Então aqui a gente vê, né, essa promessa de Deus sendo renovada na terra. Aqui mais do que um momento em que Deus ameaça a destruição, mais do que isso, é um momento de graça. Às vezes a gente olha esse texto como se fosse um momento de morte, né? Não, aqui é um momento de graça, que apesar de tudo o que estava acontecendo, de toda a maldade, Deus falou, eu vou preservar este homem, eu vou manter a minha promessa. E aí nós encontramos a história da arca de Noé, do dilúvio. Noé é um tipo de Cristo, por meio de quem sua família é chamada a salvação e a graça e o caminho. Aqui a gente vê bem a separação, irmãos. É Deus que escolhe. E Deus coloca na arca quem? Noé e a sua família. É Deus que planeja todas as coisas. Deus providenciou um meio para que Noé e a sua família não morressem. É Deus que vai dirigir, a gente vai ver aqui no texto, as instruções todas para a construção da arca, os dias que eles ficaram lá, o tempo em que choveu e que parou de chover, tudo governado e comandado por Deus. Eu estava analisando aqui, irmãos, pensando, eu algumas vezes falo que eu não gosto muito de filmes bíblicos. Por quê? Porque filmes bíblicos, para você colocar de repente um versículo em 1 hora, em 20 minutos, você tem que inventar, né? Aí você vai mostrar lá Noé lá quebrando as madeirinhas, pondo os parafusos e as coisas acontecendo. Coisas que não estão na Bíblia. Não estou dizendo que não aconteceram. É que não estão na Bíblia. Aí eu estava pensando que muitas vezes a gente tem uma história em relação a isso, que Noé ficava pregando para as pessoas, né? Pregando. Alguém sabe alguma parte na Bíblia que mostra que Noé pregava para as pessoas, para elas entrarem na arca? Não tem, né? Eu não tive muito tempo para procurar não, mas acho que não tem. E aí o que acontece? Deus separou Noé e a sua família para estarem lá. E foi isso que foi cumprido, porque o juízo de Deus viria sobre aqueles homens maus. Aqueles tiveram oportunidade, tempo de se arrepender sim. Mas eles não se arrependeram, eles não se voltaram ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que existe sim a oportunidade da graça para todos, mas Deus sabe muito bem aqueles. Não fala que, muitos acharam graça diante do Senhor. Fala, Noé achou graça diante do Senhor. Ali estava seguindo a sequência, né, da questão. Então, esse ponto 1, vamos voltar aqui. Noé acha graça diante do Senhor. Terminamos. Ponto 2, construir, entrar e sair. Gênesis 6, 14 em diante. Noé e sua família são conduzidos à arca com os pares dos animais. Mais uma vez, a graça de Deus conduz a situação. Aqui a lição fala sobre a atitude de Noé como atitude de fé, né? Noé tem um caminho proposto diante de si e o segue, manifestando a justiça da fé. Demonstrou ser um homem de Deus mesmo. Pensou se Deus fala, vai construir uma arca, mas nunca choveu, como que uma chuva, como que ele iria entender uma chuva tamanha que viria sobre a terra a ponto de cobrir todas as coisas, de matar todas as pessoas? Noé teve fé, ele acreditou, ele confiou em Deus.
E aqui diz na lição, Deus lhe dá tempo, ou seja, o tempo necessário para a construção. Deus lhe deu os planos e os meios para que a arca fosse construída, de 14 a 16. Provendo também o alimento material, que lá no verso 21, fala, né, que ele deveria levar. Né? Leva contigo de tudo que se come, ajunta o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. É curiosa essa questão, né, da bênção sobre as gerações. Nós falamos sempre no batismo, né, que Deus abençoa a família e os seus filhos. E aqui a gente vê isso acontecendo, né, Deus abençoando Noé e a sua família. Fala, Natália. Senhor, aqui em 2 Pedro 2:5 diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então quer dizer que Noé pregou, pregador da justiça. Agora a interpretação, se ele pregava ou não. Como ele pregava, né? Como Mas ele pregava, como ele lê o começo anunciava. do versículo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio. Não poupou o mundo antigo. Né? É que a gente sempre fala que a própria construção da arca era uma pregação. O que a gente entende que no texto a gente não encontra espaço para que naquela arca estivesse alguém além de Noé e sua família, né? Isso que a gente percebe. Porque aqui na tradução diz: com Noé aprendemos paciência e fé. Ele trabalhou pacientemente e testemunhou o povo que rejeitou sua mensagem. Então, porque a pregação, eu quero mexer nesse assunto mesmo. A pregação, ela sempre tem essa espada de 2 lados, né, de 2 gumes. Ela é cheiro de morte e cheiro de vida. Para aqueles que creem, ela é abençoada. Para aqueles que não creem, ela vai ser mais uma prova, né, de que Deus, com a sua graça, pode salvar, mas que aquele povo rejeitou a graça, né, rejeitou a palavra. Essa pregação aqui também não é no muito falar que se prega, mas sim na obediência, no viver a Cristo, né? No viver o que Deus está mandando. Então, ponto 2. Construir, entrar e sair. Noé é um homem de fé, nós falamos agora, né? Porque creu naquilo que estava acontecendo. E aí a gente sempre faz já as comparações para não esquecer. Né? A igreja hoje é como uma arca, é um lugar que é guardado para aqueles que são seus, aqueles que buscam a graça, a misericórdia de Deus. E poucos entram, né? Poucos se propõem a estar ali. Muitos preferem a maldade, preferem viver da sua forma, né? Segundo o seu coração. E a gente percebe que a palavra de Deus, ela é muitas vezes rejeitada. Então Deus lhe deu tempo, planos, meios e proveu alimento. Quando pronta, Noé entra com a sua família e o Senhor conduz os animais para dentro da arca, fechando a porta atrás deles. Esse fechar da porta, né, uma porta que se fecha, ninguém mais entra. Então ali foi selada o destino tanto de Noé e sua família para a salvação, como daqueles que rejeitaram, como daqueles que buscavam simplesmente viver em pecado, né? Continuamente em pecado, selado a morte destas pessoas. Deus passa a lidar com a humanidade do lado de fora. Como? Com chuva, 40 dias. Isso descreve a abundância da ira de Deus sobre a terra.
A inundação cobriu os montes e tudo que tinha fôlego de vida morreu. Capítulo 7, de 17 a 24. Por 150 dias as águas inviabilizaram a vida na terra. Após isso, o Senhor se lembrou de Noé e sua família. Então nós percebemos que ficou muito claro, né, o desejo de Deus de terminar com esta humanidade perdida. E ele diz aqui, a partir daí o Senhor Deus voltou-se para Noé. Por que voltou-se para Noé? As águas começaram a baixar. Aqui diz, Noé passou pela morte e saiu vivo, que prefigura o batismo. Simboliza nessa passagem, né, da morte para a vida, da limpeza do pecado. E é muito significativa essa questão também de você voltar, né? Ele fala do texto comparando com a criação, né? No início tinha lá só Adão e Eva, tinha uma única família. E agora novamente volta uma única família que vai recomeçar. Só que diferentemente do início, agora não está uma família sem pecado que começa a pecar, mas já uma família de pecadores. Noé, ele tem essa dupla representação, ele tanto representa a pureza como o pecado, que a gente vai ver no próximo ponto. Na hora das águas baixarem, o vento, a palavra aqui que também é a mesma para espírito, o vento sopra sobre elas, soprou, sobre as águas, né? Como soprou o homem em sua criação o fôlego da vida, e como estava sobre a face das águas na criação. Então, o autor faz uma série de comparações, né? No início, as águas, e o Espírito de Deus pairava e soprou, e aí fala que soprou o fôlego da vida no homem, e aqui está falando a respeito de Noé, que Deus fez as águas baixarem, e assim, uma representação aqui, no momento da criação também. Deus está dando a vida de volta à terra. E aí a história é bem conhecida que, às vezes a gente até inverte, né? Noé solta primeiro um corvo, 8,7, uma árvore mais resistente, de voo longo e alimentação variada. Depois solta a pomba, voo baixo, curto, alimentação exclusiva de vegetais. E essa ele traz um galho, mostrando que as águas baixaram e já a terra seca e produtiva. O mundo está refeito para Noé e sua família. Ao retirar a cobertura da arca, Noé vê que ainda não há tempo de sair. Então a lição aqui dá exemplo que a água tinha baixado, mas ainda estava meio lameado, precisava secar mais, né? À vista do solo 8,13, vamos ver aqui o 8,13. Sucedeu-se que no primeiro dia do primeiro mês, não, é isso mesmo, do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca, e eis que o solo estava enxuto. Aí depois no verso 14, e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Está fazendo distinção entre essa palavra enxuto e seco, né? Como que é enxuto, mas ainda com lama, e seco totalmente. Todos deixaram a arca, 8, 15 e 16. Sobre a ordem de Deus, olha, então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos, etc, etc. Entraram no mundo totalmente corrompido, e agora saem no mundo, digamos assim, para uma vida nova, para um novo momento, né? Assim como Abel, Noé apresenta a oferta agradável a Deus, o que condiz
com toda a carreira de fé. Com toda a sua carreira de fé. Irmãos, se alguém quiser falar, pode falar, que eu estou falando aqui sem pausas. Toda a sua carreira de fé. Então, lembra que eu falei há pouco que Noé vai representar o lado bom, mas também ele vai representar o lado ruim. Porque ao mesmo tempo que aqui ele oferece um sacrifício, mais abaixo vai falar sobre ele embebedar-se, expor a sua nudez. E isso demonstra a maldade no coração e a bondade no coração. E aí a lição vai falar o seguinte, que dessa questão de Noé e um homem bom, vai ter uma parte, né, uns filhos que vão seguir para o lado bom. E o outro lado também, o outro filho vai seguir gerações para o lado mau. Desde Gênesis, quando houve o pecado, nós lemos lá daquela declaração, né, que os filhos de Deus, que teria o descendente, né, que seria Jesus, que viria de pessoas que seriam sempre parte dessa aliança com Deus, e também o descendente da serpente, no sentido da maldade, das pessoas que seguem o caminho mau, que seguem o inimigo, Satanás. Mas vamos lá. O sacrifício, irmãos. 8, 20 a 22. Lembramos aqui, já falamos de Abel, qual que é a semelhança com Abel? Da mesma forma que Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus, Noé oferece um sacrifício agradável a Deus. E tem tudo a ver com os sacrifícios que vão seguir adiante, sacrifícios de animais, como o sacrifício de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Como lá desde o início, quando Deus providenciou aquele animal que morreu para cobrir a vergonha, dando roupas de pele, Adão e Eva estavam usando umas folhinhas lá que não estava dando muito certo, e Deus mostra que sem sacrifício não há remissão, e aí também oferecendo para esconder a vergonha. É o simbolismo, né? Sempre o simbolismo sendo demonstrado na Bíblia aqui. Então Deus assim segue, né, cuidando, mostrando essa confiança em Deus. Noé, como tipo de Cristo, está representando a justiça necessária, dada pela graça de Deus, mas a lavagem foi externa, e a aliança ainda segue seu rumo na história, à espera do descendente de Adão e Eva, que finalmente pisaria a cabeça da serpente, Jesus, né? Então, ele está falando que eles foram protegidos das águas na arca, e agora oferecem esse sacrifício representando também o sacrifício de Jesus. A promessa de Deus era que não mais faria à terra e aos seres viventes qualquer coisa por causa do homem. Ele trouxe ao conhecimento de Noé e sua família o quão hediondo é o pecado, porém sua direção será a de renovar a terra. A história seguirá seu curso para uma redenção real, através da transformação e não mais pela destruição. Então a gente percebe aqui nessa história, quando Deus fala que não mais irá fazer com que a terra seja assim destruída, né? E a promessa de seguir, né, de dar vida ao homem na sequência aqui. Versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É o versículo 22 do capítulo 8. Então,
não adianta a gente acreditar, achar que a terra vai ser destruída por algum desses desastres, né? Um desastre, como muitos filmes falam aí, seja um meteoro gigante, seja inundações com água e alguma coisa assim. Nós sabemos que a promessa de Deus é que Jesus virá, voltará. Claro que isso não impede de situações, momentos ruins, dificuldades, doenças, no decorrer da história aconteçam, né? Pelo contrário, isso é previsto nas Escrituras como sinais do fim. Mas o fim virá com Jesus voltando à terra. Deus está dando nova vida à terra. Então é isso que a gente vê aqui nesse ponto. A história seguirá o seu curso para uma redenção real. Ponto 3. Esse ponto aqui a gente vai demorar um pouquinho mais. Ele tem muitas coisas aqui importantes para nós. Gênesis 9. Deus abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos a terra, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Então, repare que esse tópico, ele é bem como eu falei lá no início, exposição de versículo por versículo. Então, versículo 1 diz aqui a lição: fecundidade para que os homens tenham filhos, né? Porque é interessante, Deus poderia simplesmente falar: não, agora não vai, não, vocês não vão ser mais, né, fecundos. Mas não, Deus deu essa sequência aí na história. Embora nós sabemos que a promessa de Deus, como nós falamos algumas vezes já, não foi acabar com a corrupção. A gente fez até um estudo de quarta-feira falando sobre isso. A promessa de Deus é não acabar com a terra, com o mundo. A terra vai durar, não vai deixar de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Mas não vai acabar a corrupção. Porque o único jeito de acabar com a corrupção, ou é exterminando o corrupto, né? Ou é Jesus voltando. Então, essa corrupção vai terminar de que Jesus voltar, e nós estaremos com Ele. Mas nós já estamos no caminho, né? Com Deus. Nós, em Jesus, já somos perdoados, já vivemos em santidade, em amor, embora ainda pecadores. Mas só quando Jesus voltar, essa corrupção vai realmente acabar. Quer falar, irmão? Pode falar. Pastor, eu noto aqui, logo que o homem cai no jardim do Éden, Deus começa a fazer tentativas para poder arrebanhar de novo esse homem, para, entre aspas, colocar num outro paraíso, ter uma nova comunhão com Ele. Mas Deus não fica frustrado porque não dá certo. Ele sabia que não ia dar certo. Só que era importante ele fazer essas tentativas para justificar depois a vinda de Cristo. Ele fez a tentativa com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Davi. Foi fazendo tentativas para trazer o povo para perto dele. E ele e o povo, infelizmente, não aceita. Então, não é que Deus não fica frustrado, ele sabia que isso não ia dar certo, mas ele tinha que fazer uma justificativa. Agora, se Noé pregou ou não pregou, eu gostaria de fazer uma comparação. A igreja aqui do Jardim Maringá, eu não sei se ela tem, pelo menos eu acho que não está tendo nenhuma evangelização fora nas ruas ou bairros para convidar o povo para vir aqui, mas a porta está aberta, não é? Quer dizer, não tem ninguém barrando ali para o povo não entrar. O povo pode entrar e tal. A arca
foi construída e o povo vendo ela ser construída. Mas acontece que as festas, o pecado, a carnalidade vivido naquela época, que é a mesma de hoje, não deixava o povo se preocupar com a arca. Assim como não deixa o povo se preocupar com a igreja aqui que está aberta. E que se está pregando, que se está falando, que se está cantando, que se está louvando. Quer dizer, as coisas do mundo está amarrando o povo lá para que ninguém, muito poucas pessoas entram por essa porta. A gente vê que assim que Noé sai da arca, parece aquela criança que sai segurando na mão do pai, né? Olha, agora está gostoso, está bonito e tal, mas de repente ele solta da mão do pai e acha que ele já sabe caminhar sozinho. E aí ele cai, ele peca novamente. Então, infelizmente, um dia essa porta aqui vai fechar também, porque ainda que o prédio vai ficar aí, o povo vai entrar, mas não vai achar ninguém, não vai ter graça, não vai ter unção, e aí o povo vai clamar e o fogo vai estar chegando. Só voltando a essa história da pregação de Noé, que eu fiquei assim, achando interessante a gente pensar, é bom a gente pensar nas coisas. Noé, provavelmente ele foi um pregador mesmo, na vida inteira dele. O que eu quis dizer assim, é que chegou aquele momento, Deus falou, agora você vai construir uma arca e vai pôr sua família ali. Então, não sei, no meu pensamento, naquele momento em diante, a função dele era construir a arca e pôr a família dele. Já não era mais ficar pregando para as pessoas entrar na arca. Foi mais ou menos nesse sentido. Só que isso tudo são pensamentos assim, né? Porque exatamente a arca tinha um propósito, né, de Deus. Deus não queria mais naquele momento. As pessoas tiveram oportunidades. E eu acho que assim acontece muitas vezes com a vida, né? A gente tem a oportunidade, né? Você falou sobre a igreja, né? A igreja, ela está de portas abertas. Nós também, né? Durante a semana, o Senhor anuncia, o Senhor convida as pessoas, os irmãos convidam. A igreja tem alguns trabalhos evangelísticos, mas chegará um momento em que não haverá mais essa oportunidade. O momento do juízo, aí já não há mais oportunidade para a salvação, que é aquela figura que a gente sempre vê, né, nos filmes. Fechou a porta, aí todo mundo vai correr, começou a chover, né? Aí começa a chuva, vamos correr para Deus? Não dá mais tempo. No dia que Jesus voltar, já não haverá mais tempo, o tempo é antes, né? Jesus volta, ele vai levar os seus, e aqueles que não receberam, igual a morte, né? O dia da morte, aí morreu, agora não há mais tempo. Mas é interessante a gente pensar nessas coisas. E sobre a aliança, né? Você falou da aliança. Deus tem essa aliança, e a partir daquele momento em que Adão e Eva pecaram, já não havia mais a oportunidade dessa aliança ser feita por parte do homem, e sim por parte de Deus. O homem é incapaz de chegar até Deus, por isso que não dá certo, né? Qualquer coisa que vier, qualquer tentativa humana para resgatar ou para ser o resgatador, não dá certo. Ela não é que não dá certo, ela não tem esse propósito. Jesus é o propósito, só Jesus salva. Então vamos lá, continuando, ato 3, vida, morte, bênção e maldição. A gente viu aqui o 9:1, fecundidade para que os homens tenham filhos. 9:2, pavor e medo dos animais em relação aos homens. Versículo 2, diz que os animais, porque eles serão alimento para nós, eles estão sob o nosso domínio. Então aqui diz que eles têm medo, né? Aí eu fiquei lembrando daqueles filmes Planetas dos Macacos, né? Quando os animais se organizam para vir contra a humanidade, aí o humano se torna cativo, né? E o animal que manda no homem. Se a gente fosse pensar, né? Se houvesse esse poder, com certeza
se Deus não tivesse colocado o poder sobre o homem sobre os animais, isso poderia de alguma forma aí acontecer, né? Os animais tomar lá uma terra e virem como predadores dos homens e destruir o homem. Mas isso aí já é filmes, né? Viagens. 9:3 fala sobre o que eles serão alimento. Então a explicação, né? Por que esses animais terão pavor e medo? Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Aqui é um versículo bom para os veganos, né? Servirá para alimento, viu? Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Esse versículo aqui pode parecer um problema, mas não é, né, irmãos? Porque a gente entende que aqui está falando dentro de um contexto. Deus preserva o homem, e Deus manda que o homem se alimente, mas aqui, como diz a lição, uma limitação é imposta. Na criação, o homem não poderia comer o quê? Da árvore, conhecimento lá do bem e do mal. E agora, nessa recriação, não poderia comer carne com o sangue. E isso simboliza a vida, que é algo exclusivo do Senhor, né? Vai falar sobre essa vida. E está se relacionando à questão da morte, do sangue que deu a vida. E se a gente for olhar alguns textos, essa passagem aqui, ela nos remete a Levítico. Se você for lá em Levítico, bem no Natal, no Ano Novo, esse assunto aqui pode ser problemático, né? Levítico 7:22, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. Gordura, então não era só o sangue, não comereis gordura, que está relacionado a animais, sacrifícios de animais, e está relacionado a esse cumprimento. Em Jesus, irmãos, nós somos resgatados, e todos esses sinais, todas essas coisas que eram mandamentos lá do Antigo Testamento, né, em relação à cerimônia, eles são abolidos. E isso que eu estou falando, muitas vezes é mal interpretado, porque tem gente que acha que tudo que é do Velho Testamento foi abolido. Não, o que é moral, o que não está relacionado a algumas questões dos sacrifícios, que na vinda de Jesus, ao invés de ser abolido, lembra que Jesus disse? Ele foi aumentando essas coisas. Eu, porém, vos digo, né? Então, lá no Sermão do Monte, várias coisas que Jesus falou. Aqui vai falar, no versículo, na sequência, do capítulo 9, sobre a morte, né? Se matar um homem, esse será morto. Então, está falando que você não deve matar. E o que Jesus disse? Aquele que no seu coração tiver maldade, você já matou o outro, né? Então você não pode matar nem no pensamento, nem no coração. Esse já é assassino. Agora, leis cerimoniais como essas aqui, né? Não coma gordura, não faça isso, não faça aquilo. Se a gente for viver sobre essas leis e cerimônias, a gente vai ser um povo muito esquisito, né? Porque tem muitas coisas assim na Bíblia que foram para uma época, para um contexto e etc. (9:4) 9:4, já lemos. 9:5, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da nossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Então esse versículo aqui, ele já está falando a respeito da importância da vida. É Deus que dá a vida. O homem não tem esse poder de matar. A vida não pode ser banalizada, que é o que acontece hoje em dia, né? Tanta violência. Uma pessoa que assalta o outro, uma pessoa que simplesmente não se importa com a vida do outro.
isso aqui que Deus está falando que eu vou requerer. Versículo 6: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu próprio, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E a gente também já falou, irmãos, nosso tempo aqui é curto, né? Se a gente pegar cada tema desse aqui, deveria ser um estudo. Mas nós já falamos a respeito dessa questão, principalmente do olho por olho, dente por dente. Era uma questão para não alimentar a vingança. Era uma questão de proporcionalidade. Por exemplo, você matou uma pessoa da minha família, aí eu vou lá e ponho fogo na tua casa e mato 5 da sua família. Então era mais ou menos assim, que não pode ser desproporcional. E já falamos também que naquela época, mesmo naquela época, não era assim que acontecia. Se um animal matasse ou ferisse um escravo, às vezes dava liberdade desse escravo sair. Ou se uma pessoa matava o outro, ele nem sempre era punido com a morte. E aí existia outros tipos de penalidade para ele, né? Assim por diante. Quer falar, irmão? Pode falar. Só uma coisinha que eu ia falar e esqueci, pastor. Uhum. A partir do momento que Noé entra na arca, Deus fica 5 meses sem falar com Noé. Não é? 5 meses sem dar satisfação para Noé. Trazendo isso para nós hoje, quantas vezes nós ficamos tristes, ansiosos, querendo uma resposta de Deus, querendo que Deus fale, e a gente não vê Deus falar conosco. Mas Ele não esqueceu da gente. Vai passar os 5 meses e Ele vai falar com a gente, né? 5, 3, 1 ano. Quer dizer, isso é muito interessante, isso é muito lindo. A arca lá navegando, o vento jogando ela para tudo que é lado, como acontece nas nossas vidas hoje, tempestade que a gente enfrenta, e a gente ora, e a gente busca, e a gente clama, e parece que nada acontece, mas de repente, Deus vem e abre a arca em nosso favor. E é muito interessante como a Bíblia nos dá vazão para a gente ter esse tipo de pensamento, né? Que a lição fala, Deus passa a lidar com a humanidade do lado de fora. Aí depois fala, que Deus volta, né, a cuidar. Deixa eu achar aqui. Deus passa a lidar com a humanidade de fora. E voltou a sua atenção à arca, né? Depois voltou a sua atenção à arca. E a gente percebe em momentos de grandes tragédias, de grande ira, às vezes a gente sente isso, né? Deus está ocupado. Não que Deus não tenha condição de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Mas a atenção de Deus estava ali na sua ira. E quantas vezes a gente vive nesse mundo, né? Então, se cai tempestade, a gente está junto. Aí, às vezes, a gente sente assim, como o senhor falou, estou abandonado. Até que essas calamidades passam, mas aí Deus volta e cuida de nós. É muito bom. Uma boa lembrança para nós aqui. Então, vamos voltar lá ao ponto 3. Nós estamos no verso 9, 6, 9, 7. Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Diz também Deus a Noé, seus filhos, estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, animais domésticos, animais selváticos, saíram da arca com todos os animais. Estabeleça a minha aliança, não será destruída toda a carne. É uma repetição da promessa. E aqui é a parte que aparece o arco-íris, né? Então a gente percebe essa aliança de Deus, ela é firmada. Vamos seguindo aqui na revista.
Assim como a árvore era o sinal visível da aliança, o arco-íris era o sinal da aliança acrescida das questões advindas do dilúvio. Então a gente percebe que esse arco-íris, ele não é alcançável pelo homem, né, como a árvore da vida. E ele é algo que vem de Deus aqui, ó, demonstrando que o homem não pode rompê-lo, o homem não fará com que o Criador destrua novamente a terra com água. Essa parte que eu sempre lembro, né, friso, o lembrar do Senhor, que o arco-íris é uma lembrança para nós das promessas de Deus, mas mais do que isso, o texto diz, né, de forma tão bonita, me lembrarei da aliança que eu tenho contigo. Então Deus, não que Deus precise de um lembrete, né, para não esquecer das suas promessas, mas é uma forma curiosa que é colocado aqui. E da mesma forma, quando Deus olha para Jesus, ele se lembra também do seu compromisso ou da sua aliança para conosco em nos libertar da morte. Então Deus olha para você, Deus olha para mim, e ele não vê simplesmente o nosso pecado, mas ele vê a sua aliança, e ele vê que nós somos perdoados por Jesus, pelo sangue de Jesus. E aí vem a parte do pecado. O lavrador Noé, 9:20, ele planta uma vinha, se embebeda, e aí, de certa forma que diz, foi dominado pelo vinho, pelo álcool, e põe-se nu na tenda, expõe a sua própria nudez, né? Não há muitos detalhes aqui, só o que o texto diz, que Cã olha a nudez de seu pai, e depois ele expõe essa nudez de seu pai. E isso tudo se torna uma grande tristeza, um grande pecado, né? E aí que nós falamos que vai ficar bem definido os filhos, os demais filhos que protegem, que sem ver cobrem a nudez de seu pai, Sem e Jafé, e quanto que Cã demonstra a maldade, né? Também a imoralidade no que ele faz. A descendência de Cã foi então, assim, digamos assim, a que vai seguir refletindo esta maldade. E assim como Abel, né, e Sete, nós vamos ver aí a descendência de Sem e Jafé seguindo os caminhos de Deus. Mas ainda assim não há um representante sem mácula ou um redimir da humanidade. Eu acho que aqui fica bem claro que Deus quis mostrar, né, que por mais que Noé achou graça, por mais que Noé fosse um homem de Deus, ele não era o Cristo, ele não era aquele que veio para resolver a história da humanidade dali para frente. Mesma forma que ele oferece um sacrifício a Deus, ele depois, dominado pela bebida, se expõe ali, não sabemos bem o que ele fez, né, direito, e nem o que o filho dele fez, mas aqui algo recriminado, né, como maldade, e assim também nós vemos outras pessoas achando graça diante do Senhor, os seus demais filhos. E assim caminha a humanidade, né, irmãos? Nascem pessoas que todos nascem pecadores. Essa descendência, né, do pecado, em pecado foi concebido, mas pessoas, umas alcançam a graça, o favor de Deus, o perdão, e outros seguem no caminho da maldade, da tristeza, do pecado. Conclusão. A história de Noé reflete a história da redenção. A dinâmica de uma mudança de vida feita pela ação divina para uma nova vida está refletida no dilúvio ao longo da escritura e da história. Esse eco aparentemente interminável só pode encontrar sua conclusão em um representante da aliança que faça o que o justo Noé não pôde.
A pessoa de Jesus fará ecoar a glória. Então, essa lição ela é uma grande demonstração da aliança de Deus, que mesmo no momento em que a corrupção atingiu um nível de que praticamente Noé estava sozinho ali, né? Achou graça, Senhor. Mesmo nesse momento, Deus providenciou e poupou os seus. Essa aliança prometida, ela vai se cumprir em Jesus, um dia vai se cumprir para conosco. E é o grande chamado para que nós possamos estar buscando essa presença, viver em aliança. Como eu disse no início, né? Mesmo vivendo num mundo de tanta corrupção, de tanta maldade, Deus nos dê a graça de nos mantermos firmes, fiéis, né, nos caminhos dele. E tem maldade no mundo, né, irmãos? Tem muita maldade no mundo, muita maldade acontecendo, muitos problemas. E nós somos também, digamos assim, influenciados. E dia a dia nós precisamos pedir a misericórdia de Deus, voltar para o caminho de Deus. Como nós falamos hoje, Deus é tão bondoso que nos dá essa direção. E Ele fala que nós devemos cuidar da nossa língua, o que nós falamos, a maldade, a mentira, cuidar dos nossos olhos, olhando para frente, olhando direito, olhando de forma a buscar as coisas boas. Deus tem cuidado dos nossos pés, e nós devemos cuidar dos nossos passos, para que não sejam passos que se apressem para correr para o mal, mas passos que andam em frente, andam em linha reta, sem desvios, sem distanciar de Deus. Aplicação. A longa vida de Noé, ou nossas curtas histórias nesse mundo, deve nos lembrar da fidelidade, graça, justiça, ira, bondade e amor divino. O Senhor nos trouxe para vivermos em aliança com Ele e desfrutarmos do seu sustento para realizarmos grandes coisas em seu nome. Confie e faça. Que Deus nos abençoe, irmãos. E nós possamos assim, né, seguir nesses caminhos do Senhor mais e mais. Nós vamos aguardar aí um instantezinho. Logo nós vamos chegar ao encerramento.